Olá, crianças irresponsáveis. Meu nome é Luciane e eu sou professora da turma 7401 da Escola Municipal Azul e Branco. E eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o material de complementação escolar do quarto ano carioca dessa semana. Então, o material dessa semana começa com essa página inicial. Depois tem a página de algumas informações. E na página 3, nós temos uma cartinha para o aluno e para o responsável. Nessa cartinha, a SME explica a importância desse material, como ele deve ser feito em casa, junto com a ajuda dos familiares. E logo abaixo, a gente vê essa imagem. Quem não tiver o aplicativo no celular que faça a leitura dessa imagem, pode acessar, através desse endereço, a pesquisa que a Prefeitura está fazendo. Ela é muito importante e você deve responder. Na página 4, a gente inicia as nossas atividades com um texto cujo título é A Rua do Marcelo. É um pequeno texto adaptado de Ruth Rocha, em que a criança fará a leitura, a família pode ajudar, e logo abaixo a gente tem o vocabulário com o significado de 2 palavras e aqui algumas informações importantes sobre o endereço. A família pode conversar com a criança sobre todas as informações que a gente consegue ter no endereço. Na página 5, nós temos uma interpretação de texto sobre a Rua do Marcelo. Então, a criança fará a leitura das perguntas e colocará no seu caderno as respostas, as suas respostas. Logo abaixo, a gente tem algumas atividades para a produção de frases. Na página 6, nós temos uma atividade de leitura de imagem. A criança fará a leitura dessa imagem, de todos os elementos que fazem parte dessa imagem, e verificará aqui ao lado as palavras que tem nessa imagem, ou seja, os elementos, os itens que tem nessa imagem. A próxima atividade, a criança fará a leitura das palavras e escreverá abaixo de cada figura aqui embaixo. A criança que não tiver a possibilidade de imprimir esse material não tem problema, ela pode fazer os desenhos no seu caderno e escrever as palavras embaixo ou ao lado, tá bom? Logo em seguida, na página 7, a gente continua falando um pouquinho sobre endereço e agora falando sobre o Museu da Vida da Fiocruz. Aqui nós temos a imagem do museu e aqui ao lado nós temos o endereço. Então, vocês percebam que no endereço nós temos a rua, no caso aqui a avenida, o número, o bairro e o nome da cidade. Em seguida, nós temos os 2 personagens que nós temos no nosso material complementar e cada um está dizendo o seu endereço. Então, esse será o momento que a família vai conversar com a criança e vai preencher essa fichinha com o seu próprio endereço, colocando o nome da rua, ou da avenida, ou da estrada, o número e os complementos. Se mora em apartamento, qual o número do apartamento, o nome do bairro e o nome da cidade.
Na página 8, nós vamos ter algumas atividades de matemática com as noções de antecessor e sucessor. No caso aqui, a nossa personagem mora na casa número 125. Então, aqui nós temos a casa 125. A criança vai colocar o antecessor e o sucessor. Antecessor de 125, que vem antes, e o sucessor de 125 é o número que vem depois. E em seguida fará a mesma coisa, só que agora com o número da casa do outro personagem. A casa dele é 160. Então, aqui colocará o número antecessor a 160 e o sucessor de 160. Na página 9, nós vamos estar falando um pouquinho sobre as noções de números ímpares e números pares. Então, aqui a gente tem as duas explicações, que os números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, o número da casa da nossa personagem, 125, é ímpar, porque o último número é o 5 e o 5 é ímpar. No caso do nosso outro personagem, a casa dele é 160, então o número da casa dele é par, porque o último número é 0 e 0 é par. A atividade em seguida vem trazendo a imagem de alguns ônibus e as suas linhas. Percebam que nós temos os números das linhas dos ônibus: 417, 520, 633 e assim por diante. Então, essa atividade nós temos vários comandos. O primeiro comando é para circular os ônibus com os números pares. Depois, você terá que riscar os ônibus com os números ímpares. Então, aqui vocês terão que observar o último número da linha dos ônibus, tá bom? E perceber quem é o par, quem é o ímpar. Depois que você circular os pares e riscar os ímpares, o que você fará? Você vai escrever nessas linhas abaixo o nome dos números ímpares, ou seja, você vai escrever por extenso. Então, eu vou dar uma colinha aqui para vocês, olha. Aqui, 417, o último número é o 7 e ele é ímpar. Então, eu vou escrever nessa linha 417, escrevendo por extenso, tá? E vai escrever o nome dos outros dois números que são ímpares. Na página 10, a gente vai falar um pouquinho sobre o lugar onde nós moramos, os sons que nós percebemos, sons dos meios de transporte, sons das pessoas conversando, sons de alguns animais. E a criança vai conversar com os seus familiares e escrever os sons que costuma ouvir na sua rua e no seu bairro. E vai fazer o registro aqui. Na página 11, continuando a falar sobre o assunto bairro, a criança vai observar aqui as imagens de alguns exemplos do comércio do bairro da Elis, que é a nossa personagem. Então, no bairro dela tem supermercado, lanchonete, feira, salão de beleza, lojas, padaria. E aí a criança fará aqui nessas linhas uma lista das atividades comerciais que tem no seu bairro.
Então, lembrando que uma lista, nós estamos listando alguma coisa, então nós vamos escrever uma em cada linha. Então, se no seu bairro tem padaria, então você pode escrever aqui padaria. Se no seu bairro tem supermercado, você pode escrever na próxima linha supermercado. Tem sacolão, você pode escrever aqui sacolão e assim por diante. Na página 12, nós vamos ter uma entrevista. Cada bairro tem uma história. Então você vai conversar, a criança vai conversar com a sua família sobre as histórias do seu bairro. O que o seu pai, a sua mãe, a sua avó, ou seu avô, ou a sua tia, a sua madrinha, tem a contar para você sobre o bairro que você mora. De acordo com aquilo que eles contarem para você, você fará o registro aqui nessas linhas. Então, a criança vai escrever aqui aquilo que o seu familiar contou para ela como história do seu bairro, tá bom? E assim nós terminamos o material dessa semana. Bons estudos para vocês e em breve nos veremos. Um beijo.